Bom, e na Ucrânia, os combates com a Rússia continuam na região próxima à cidade de Bakhmut, no leste do país. Hoje, o Kremlin anunciou ter capturado mais um povoado na área. E as batalhas entre os países ficam cada vez mais violentas. Luca Bassani conta pra gente. Boa noite de terça-feira a toda a nossa audiência. A região de Bakhmut, na província de Donetsk, na Ucrânia, tem sido uma das mais severamente atingidas pela guerra nas últimas semanas. E neste conflito, que marca um cenário praticamente sob ruínas, nós vemos que hoje aliados do presidente Volodymyr Zelensky descartaram o envio de caças para a Ucrânia. No caso, o presidente Biden descartou o envio de F-16, aqueles potentes caças produzidos pelos Estados Unidos, além, é claro, do chanceler Olaf Scholz, que esteve no Brasil, que descartou categoricamente o envio de caças ao país. A França, todavia, disse que é preciso esperar mais um pouco e não se pode descartar nenhuma possibilidade, mas deixou claro que nenhum pedido deste caráter foi feito a Paris durante as últimas semanas. De qualquer maneira, a gente vê que um dos mais importantes porta-vozes do presidente Zelensky, Dmytro Kuleba, colocou nas suas redes sociais um balanço daquilo que foi doado até agora. Ele calcula que de 120 a 140 tanques dos mais modernos, sejam os britânicos Challenger, os alemães Leopard A6 ou até mesmo os americanos Abrams, chegarão no país nas próximas semanas, e isso demandará treinamento também das forças ucranianas, mas que pode ser um passo essencial para recuperar territórios ocupados ou até mesmo colocar uma finalização neste conflito. Nós vemos que, inclusive, hoje novos números foram divulgados relacionados às mortes militares no conflito, lembrando sempre que a Rússia não divulga números oficiais, mas os ucranianos calculam que cerca de 127 mil soldados russos foram mortos no conflito em mais de 11 meses. Aliados ocidentais e órgãos de inteligência ocidentais divulgam um número relativamente parecido, com 200 mil mortes militares, considerando ambos os lados, praticamente 100 mil mortes do lado ucraniano e 100 mil mortes do lado russo, mas ressaltam que proporcionalmente as mortes russas são maiores porque estão em posição de ataque e, portanto, acabam tendo sempre muitos soldados que morrem nas diferentes ofensivas que foram realizadas na Ucrânia durante esse período. Nós sabemos que também dentro da Ucrânia já se prevê uma nova ofensiva no início do mês de fevereiro, que se inicia amanhã, e provavelmente esses armamentos enviados pelo Ocidente sejam fundamentais para criar uma barreira de contenção. De qualquer maneira, o presidente Zelensky pede agilidade na entrega daquilo que foi prometido, não só dos tanques, mas também de novos armamentos e munições, já que, segundo ele, o seu povo luta contra o relógio para poder sobreviver e reconstruir o país. Como sempre, traremos todas as atualizações do conflito da Ucrânia e as suas repercussões no cenário geopolítico. Aqui de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News, Luca Bassani. Bom, e para falar desse conflito, que em breve completa um ano, conversamos agora com o jornalista Luiz Kawaguchi. Oi, Kawaguchi, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Bom, a Rússia disse ter capturado mais uma cidade ucraniana no leste do país, que fica a 3 quilômetros ao norte de Bakhmut, o principal foco de resistência dos ucranianos. Kawaguchi, a Rússia está virando o jogo no leste da Ucrânia? Essa cidade que foi capturada, ela se chama Blahodatny. Ela fica próxima, fica ao norte, como você mencionou, da cidade de Bakhmut. Bakhmut é a principal frente de batalha hoje na Ucrânia. Fica ali no leste, naquela região bastante rica que a gente chama de Donbass. Parece que sim, que a Rússia está levando algum tipo de vantagem ali no leste. A gente não sabe ainda exatamente o quanto. Há algumas semanas atrás a Rússia já havia conquistado a cidade de Soledar. Agora essa Blahodatny são pequenas cidades, quase vilas,
que ficam em volta dessa cidade maior de Bakhmut. Bakhmut tem cerca de 75 mil habitantes. E essa é uma cidade, embora ela não tenha muita importância política, ela está numa área geográfica bastante curiosa, bastante estratégica, porque uma vez que a Rússia conseguir conquistar essa cidade de Bakhmut, ela vai ter acesso a todo o norte da região de Donetsk. A Rússia, desde 2014, já controla o sul de Donetsk, quando uma série de separatistas, tropas separatistas russas da República Separatista de Donetsk conquistaram o sul. A região norte ainda permanece na mão da Ucrânia. Então a gente viu diversos avanços aí nas últimas semanas da Rússia em direção a essa cidade de Bakhmut. Mas isso está acontecendo a um custo muito alto, Carolina, porque, segundo analistas de inteligência americanos, a Rússia está mandando onda atrás de onda de soldado para atacar essas cidades, principalmente Bakhmut e as que ficam em volta dela para tentar cercá-la. Então, essas tropas, elas estão indo atacar a pé. Elas não têm apoio de tanques de guerra, de blindados. O que a Rússia faz? Ela atira bastante tiro de artilharia, aquelas granadas que vão numa trajetória elíptica, e um bombardeio pesado, e depois, como se fosse na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, mandam essas tropas a pé para atacar as trincheiras dos ucranianos. O resultado é que está tendo um número de baixas muito grande nas fileiras russas. Só que, por outro lado, eles estão conseguindo avançar, eles estão conseguindo tomar território. Então, a Rússia não está se preocupando em mandar veículos de combate, talvez preservando esses veículos para uma ofensiva maior, mas essas tropas estão indo atacar a pé, simplesmente com seus rifles Kalashnikov e lançadores de granada, morteiros, ou seja, armas não tão pesadas. E a curiosidade é que quem está fazendo esses ataques é o Wagner Group, aquele grupo de mercenários russos ou soldados recrutados, né? Há uma área cinza se eles são mercenários ou se eles são de fato tropas russas. Nesse caso, parece sim que eles são mercenários, porque, segundo relatórios de inteligência do Ocidente, seriam muitos deles prisioneiros que foram recrutados dentro das prisões russas e levados para a frente de batalha. Então, a Rússia não está muito preocupada em perder esse pessoal. Então, está mandando eles apenas com fuzis, sem o apoio de cavalaria, sem o apoio de blindados. Eles fazem artilharia e mandam onda atrás de onda de combatentes para tentar tomar Bakhmut. Está dando resultado. Até agora, a Rússia tem ganho diversas fatias desse território, mas a gente não sabe bem a que custo. Como o Luca falou agora há pouco, a Ucrânia calcula que já causou 127 mil baixas na Rússia. É muito difícil comprovar esse número, até porque eles não têm como... esses combates acontecem a muita distância, os combatentes atiram, nem veem direito a cara do inimigo em que eles estão atirando, por ser a muita distância. É difícil ver quantos morreram de verdade, mas o custo humano está sendo muito alto naquela região. Doutora Elaine. Cauã, boa noite, tudo bem? Queria te perguntar o seguinte, você teve aí algum retorno de como foi recebido pela Ucrânia e pela Rússia a fala do presidente Lula a respeito da possível ajuda que ele não vai dar, né? A ajuda que foi pedida aí pela Alemanha e que ele não vai dar, aquela questão dele poder aí, ser aí um dos mensageiros de paz e fazer aí a tentativa de acordo entre esses dois países. Essa mensagem chegou lá, você teve algum retorno de como é que isso foi recebido lá fora? Na Rússia, eu acredito que eles tenham recebido com alegria, mas eu não tenho nenhuma informação concreta a respeito disso. É difícil você conseguir qualquer informação aí do lado russo. Eles falam principalmente a partir de um porta-voz e não costumam falar muito sobre países específicos. Agora, do lado ucraniano, essa possibilidade ela já era vista com bastante ceticismo.
o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ele já tinha pedido inúmeras vezes esses armamentos. E o Brasil sempre fez de surdo. Eu mesmo liguei diversas vezes para o Ministério da Defesa, para o Ministério das Relações Exteriores, e eles simplesmente ignoravam as minhas ligações. Agora, pelo menos, a gente tem uma resposta concreta do presidente Lula, que não existe esse apetite de mandar as armas. Por um lado, a gente pode entender a atitude de Lula, que não quer tomar um partido tão abertamente da Rússia, então, ou da Ucrânia, enfim, se eles mandassem as armas para a Ucrânia, eles estariam tomando partido da Ucrânia. Então, tradicionalmente, a política de relações exteriores do Brasil é não tomar partido. Mas é muito difícil numa guerra tão polarizada como essa, que se você não atende a um pedido, você acaba sendo visto como partidário do outro lado. E a Ucrânia já tinha entendido desde a gestão do presidente Bolsonaro que não viria ajuda em termos de armas. Então, acho que eles não botavam nenhuma fé aí que o Brasil pudesse aparecer como um aliado da Ucrânia. Muito pelo contrário, ele está vendo os ucranianos estão vendo o assédio da Rússia aos países do BRICS, né, que formam aquele bloco econômico, junto com a Rússia, o Brasil, a Índia, a China e a África do Sul. A China e a Índia já haviam se negado a condenar publicamente essa guerra. A África do Sul agora recebeu recentemente visitas de delegações diplomáticas da Rússia, fizeram exercícios militares conjuntos e também ficaram no campo diplomático, ficaram do lado da Rússia. O Brasil está em cima do muro, mas é evidente que do lado da Ucrânia o Brasil não está querendo ficar. Isso ficou claro no presidente Bolsonaro, que já teve uma posição até mais neutra, teve aquela viagem para a Rússia, mas depois houve declarações aí condenando a invasão. Era quase que uma política um pouco esquizofrênica de diplomacia, falava uma coisa num dia, depois falava outra, mas ficava ali numa tentativa não de neutralidade, eles usavam a palavra equilíbrio especificamente, não usavam neutralidade. Mas agora com o presidente Lula parece que está evidente para que lado que vai pender esse apoio. E a imprensa mundial repercutiu essa fala? Você teve notícias sobre isso? Na verdade, a Ucrânia ela tem pedido armas para diversos países. Então ela chega a repercutir de vez em quando dentro da Ucrânia, mas eu não tive notícia da repercussão da fala do presidente Lula em nenhum lugar. Agora o Ocidente está mandando, né, à Ucrânia mensagens contraditórias sobre a possibilidade de envio de aviões militares para Kiev. Ontem os Estados Unidos disseram que não enviarão caças, mas hoje a França e a Polônia disseram que não descartam essa opção. Qual a possibilidade disso acontecer? Conta pra gente. Por enquanto parece uma possibilidade bastante remota. Como o Luca trouxe no boletim dele, a França diz que não descarta essa possibilidade de enviar os caças, mas também porque isso não foi pedido oficialmente. Na verdade, é mais uma desculpa, uma conversa de diplomata, porque isso está sendo pedido pela Ucrânia desde o início da guerra. Então é evidente, praticamente todos os discursos do presidente Volodymyr Zelensky, ele pede armas avançadas. Então é mais uma desculpa para, neste momento específico, não atender os pedidos da Ucrânia, mas estamos falando aí da Europa mais do lado oeste. Se a gente pensar no leste, a Polônia disse que está querendo mandar seus caças F-16, que eles compraram dos Estados Unidos, para a Ucrânia. Só que eles não querem mandar sozinhos, eles esperam que outros países também mandem para não ter uma retaliação da Rússia focada especificamente na Polônia. Então ele falou, a gente vai mandar, mas os Estados Unidos, por exemplo, mandar, nós também enviamos. Logo no começo da guerra, quando a Ucrânia pediu pela primeira vez aviões de combate, a Polônia falou, nós vamos mandar os nossos MiGs, que são aviões de combate que os ucranianos já estão acostumados a pilotar, nem precisariam de treinamento. Então a gente manda para lá, os Estados Unidos vende para a gente aviões mais modernos. Os Estados Unidos falou, tudo bem, pode mandar. Aí a Polônia falou, não, peraí, mas manda você. Ninguém queria mandar, ninguém queria fazer
cruzar essa linha vermelha que a Rússia traçou. A Rússia já deixou bem claro que não aceita que os países do Ocidente enviem aviões de caça modernos. Por quê? Porque isso pode desequilibrar a batalha. Por exemplo, agora nesses combates que aconteceram no leste do país, a artilharia ia a uso de aviões de bombardeios da Rússia para atacar as cidades ucranianas lá no leste. E acredita-se que para cada avião ucraniano, eles ainda têm alguns aviões de caças, para cada avião ucraniano você tem 5 ou 6 aviões de caça russo. Então eles estão numa desvantagem numérica e tecnológica também muito grande. A Rússia tem aviões mais avançados que a Ucrânia. Então, por isso, o presidente Volodymyr Zelensky tem pedido tanto por esses aviões de caça. Mas a gente não sabe, no início da guerra, o Ocidente falou que mandaria apenas armas de defesa. Eles mandaram apenas bazucas, lançadores individuais aí de foguetes que trabalham a curtíssima distância. A Alemanha mandou capacetes. Hoje em dia, a Alemanha manda baterias de defesa antiaérea pesadíssimas, manda tanques modernos. Então a gente não sabe, nesse momento não tem perspectiva desses aviões serem enviados. Mas a gente não sabe, isso pode mudar com o tempo. Toda vez que aparece um novo crime de guerra da Rússia, parece que o Ocidente cria mais coragem de enviar armas mais pesadas para a Ucrânia. Inclusive o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que os países bálticos e a Polônia estão adotando uma posição extremamente agressiva, né? E que eles deveriam ser contidos pelos países que lideram a União Europeia. Cauã, essa ameaça velada pode surtir efeito? Eu acho que pode. Pelo seguinte, os países, a Polônia e os países bálticos são países que já foram dominados pela União Soviética. E havia, durante o período soviético, houve uma grande quantidade de tropas russas que foram enviadas para dominar esses países. E não foi uma coisa tranquila, foi na base da força, teve muitos crimes de guerra, teve diversos assassinatos. Essas pessoas ficaram sob o domínio soviético e elas entendiam que não há muita diferença entre os soviéticos e os russos. Eles entendem, não significa que não haja, mas é assim que eles entendem ali. Então eles têm um rancor muito grande dos russos, muito mais do que eles mantêm dos alemães. Os alemães que os atacaram na Segunda Guerra Mundial já foram praticamente perdoados. Agora, os russos ainda existe um rancor muito grande e existe um temor enorme de que a Rússia volte a atacar esses países. Por quê? Porque a Polônia faz fronteira com a Bielorrússia, que é um aliado muito grande da Rússia, e também com Kaliningrado, que é um território russo fora do território principal, né, um enclave que se diz. Então, eles têm fronteiras. Ali os países bálticos têm fronteiras também. Há um medo muito grande que haja um ataque, mesmo esses países pertencendo à Aliança Militar Ocidental, à OTAN. Mas a Rússia sabe que, por mais que esses países tenham ganho muita importância diplomática durante a guerra, por quê? Porque investiram muito mais que França, Alemanha, Espanha em equipamentos militares, eles são praticamente a primeira linha de defesa da Europa. A Polônia e os países bálticos são a primeira linha de defesa da Europa, então eles ganharam uma importância política muito grande. Só que quem ainda comanda o bloco da União Europeia ainda é a Alemanha e a França. Então a Rússia está mandando um recadinho aí para o Macron e para o Olaf Scholz para dizer, olha, segurem os poloneses, segurem o pessoal da Estônia, da Letônia e da Lituânia, porque eles estão provocando a gente demais, vai ter uma hora que a gente vai estourar. É mais ou menos esse o recado que está nas entrelinhas e talvez surta efeito, talvez tenha ações diplomáticas de pressão da França e da Alemanha para a Polônia e para os países bálticos pegarem um pouquinho mais leve nessa confrontação retórica, diplomática e de mobilização de tropas ali na fronteira. Doutora? Como é que está essa questão aí do
consumo de energia, enfim, do envio de gás da Rússia? Como é que está essa questão diplomática aí de fornecimento de energia para a Europa? Continuam as sanções ao gás e ao petróleo que é enviado da Rússia por via marítima para a Europa. Então, a maioria dos países já cortou aí o consumo de petróleo por via marítima, muitos estão cortando aí o consumo de gás natural, e a gente tem aí uma situação um pouco diferente de quando começaram as sanções da Europa e dos Estados Unidos, praticamente do G7 contra a Rússia. No começo teve uma alta muito grande do preço do gás natural e do preço do petróleo, então mesmo exportando menos, a Rússia acabava conseguindo muito dinheiro, muito lucro com essas exportações, ganhava no preço e não no volume. E isso acabou dando um fôlego econômico para a Rússia muito grande. Só que desde o meio do ano passado, o preço do gás começou a cair. Isso porque os economistas eles estão prevendo aí uma recessão global, na verdade, uma estagflação, uma recessão misturada com inflação em todo o mundo. Então, talvez eles preveem que o consumo de fontes de energia, principalmente do petróleo, vai diminuir ao longo do tempo. Isso já está afetando o preço. Então, isso também já está afetando as receitas da Rússia. Então, está começando a ficar a pressão sobre a economia russa, está crescendo. A previsão é que nesse ano a economia russa diminua cerca de 3%. É claro que isso é muito menos do que os arquitetos das sanções imaginaram logo no começo. Eles acharam que esse impacto ia ser muito maior. Mas é inegável que está tendo um impacto na economia russa. Do lado europeu, eles estão sendo obrigados a importar gás natural dos Estados Unidos, que vem muito mais caro, porque é um gás de xisto, cuja extração é mais complicada, e também o transporte por navio pelo Oceano Atlântico, a transformação do gás praticamente em líquido para ele poder viajar em navios específicos, depois transformação em gás novamente para entrar na rede europeia. Então isso está aumentando muito os custos de produção das empresas europeias, sem falar nas contas de luz dos europeus. Tem uma pressão social e vai ter uma pressão aí de ou quebradeira ou saída de empresas da União Europeia procurando outros países para se instalarem e terem acesso à energia mais barata. Aproveito aqui para convidar o telespectador a acompanhar a cobertura. Quem quiser, eu tive em Bakhmut, nós falamos aqui no início da conversa, eu coloquei alguns vídeos lá no meu Instagram, KAWA, repórter, tudo junto, tem no Instagram e no TikTok esses vídeos de Bakhmut, quando eu estive lá, estão ali na rede social, quem quiser dar uma olhadinha, por curiosidade, como é Bakhmut, tá tudo ali. Luiz Kawaguchi, obrigada pelas informações. Kawa, boa noite para você. Boa noite, obrigado.